Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema "A raiz determina o fruto". É quando a raiz consegue extrair os nutrientes, né, com muita saúde ali, é que consegue produzir os frutos. A minha maior experiência nessa área é a minha jabuticabeira, né? Que se você não coloca água nela, a raiz está lá, mas ela não desenvolve bem os frutos. Mas se você todos os dias vai colocando ali um pouquinho de água, ela consegue produzir, né, os frutos. Então a raiz precisa estar bem firmada numa terra nutrida, né? Ali a fonte da força produtiva de uma árvore está na raiz, para que ela possa produzir o fruto. Se não tiver raiz, está morto, né? Não tem de onde tirar força, não tem como frutificar. E eu quero falar sobre isso baseado no texto bastante conhecido de Jeremias, capítulo 17, verso 5. Do 5 em diante diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui, volta lá um pouquinho. Então, como se a humanidade mortal se colocasse como um bloqueio entre a minha vida e o meu Deus. Isso pode acontecer, né, em diversas situações. Verso 6. Ele será como um arbusto, a consequência disso, um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Então, tira a humanidade aqui da frente, eu e o Senhor, cuja a confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Até aí. Então aqui o texto do profeta Jeremias, ele coloca um contraste, né, as pessoas, nós aqui somos essas pessoas, que colocamos a confiança, e eu vou explicar isso depois, em outras pessoas e não em Deus. Há uma consequência. E aqueles que colocam no Senhor a sua confiança, existe uma outra consequência. O primeiro caso é um arbusto no deserto, quando a confiança está na força humana. Não consegue nem enxergar quando vem algum bem. O bem está vindo, está chegando, mas está míope, está cego, não consegue enxergar. Está numa terra estéril, numa terra seca, num lugar, uma terra árida, salgada, né? Não tem como produzir nada. Enquanto aquele que está plantado junto a ribeiros de águas é o que confia no Senhor. Não teme o calor, porque vem os dias de calor difíceis, né? Os dias de seca, mas as raízes estão... O problema não é a seca, porque ela pode acontecer nos dois casos. É onde está a raiz está profunda. Então as folhas continuam verdes e ela é frutífera mesmo numa terra seca. Consegue tirar os nutrientes, então, desses lugares, dos lugares mais profundos. O ponto de entrada aqui é o seguinte: não se trata de desconfiar de pessoas. Trata-se de não fazer delas a fonte. Isso aqui é bem importante a gente entender, irmãos. Porque
talvez é fácil de entender, mas na prática da vida, a gente pode ter uma tendência, e tem em alguma fase da vida, de esperarmos no ser humano. A gente espera uma resposta daqueles que estão ao nosso redor. A gente espera algumas respostas, estão ali formatadas no meu coração e na minha mente, das pessoas que a gente convive. Nós esperamos sim no nosso próximo. Às vezes nós esperamos no nosso próximo como a própria fonte da nossa alegria. Provavelmente você já ouviu, já que a gente está indo para um final de semana de casais, não é? Você já ouviu na frase romântica, bonita, quando alguém diz assim, encontrei a minha metade e você me completa. Não é bonita essa frase? Encontrei a minha metade e você me completa. Talvez alguém até já escreveu isso daí para o seu amado, para a sua amada. Não é? Mas isso é uma tremenda confirmação que a gente está colocando a nossa expectativa no outro ser humano. E aí, quando o outro ser humano falha, a gente perde a confiança, perde a alegria, perde a motivação, porque a gente era só metade. É por isso que dá tanto problema, irmão. Se você for só metade de um ser humano, você vai querer só sugar a pessoa que está do seu lado. Então, o ideal de Deus eu sou pleno no Senhor. A minha plenitude vem de Deus. E eu quero compartilhar a minha plenitude com você. É diferente, né, dessa... É até bonito. Você pode escrever isso, declarar, tal, não é? Mas aquela pessoa, um dia, em algum momento, vai pisar no seu calo. Vai te tratar do jeito que você não queria. Vai, de alguma forma, te decepcionar. E aí, toda aquela expectativa de alegria, isso é um peso também um para o outro, não é? Será que eu vou ter que ser tão perfeito assim a vida toda para poder agradar aquela pessoa que está do meu lado? E a gente não é perfeito. Eu não sou. Então, a gente nunca vai conseguir agradar. Então, o caso aqui é que nós não somos a fonte, nós somos mais uma torneira que flui, que jorra, que funciona para entregar aquilo que a fonte quer jorrar. Então, a fonte é Deus. A fonte é o Senhor. A fonte da água da vida é o Senhor. Nós somos mais uma torneira que funciona, né? Se tivermos ligados à fonte, canalizados à fonte, nós vamos entregar essa água de Deus para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Deus é a fonte, nós somos a torneira. Amém? Diz assim comigo, Deus é a fonte, nós somos a torneira. Agora, olha para a pessoa que está ao teu lado, vê se ela tem uma cara de torneira. Agora vamos colocar uma foto aqui de duas torneiras. Está aí a foto que eu pedi? Aí, duas torneiras. Tem duas torneiras aqui. Qual dessas duas torneiras você gostaria que estivesse no banheiro da sua casa? Porque essa torneira aqui tá feinha na foto, não é? Simplesinha, a mais simples que tem, aquela que tem, né, aquele encaixezinho ali que a gente troca ali de vez em quando, que coloca a torneira, está enferrujada, esse cano exposto, essa coisa aqui tão simples. E a outra é top, não é? Cromada, bonita, deve ser muito caro uma torneira dessa, não é? Assim, imponente, nobre. Uma torneira maravilhosa. Qual é a diferença das duas?
é que uma está saindo água, né, e a outra está aberta, mas ela não está. Está só de demonstração, é bonita, mas só está de demonstração ali. Não flui água, né? Não está fluindo água. Ela está seca. Qual que é o problema dessas duas torneiras? Nenhuma das duas tem problema. São torneiras. Uma é mais bonita, mais cara, e a outra é mais simples, mais surrada, mais velhinha, né? Não sei quando você olha para a pessoa que está ao teu lado, qual torneira que você viu, não é? Mas o problema não é a torneira. Irmãos, e o problema não é nem se sai água ou se não sai. Porque se sai água ou se não sai é uma questão da fonte. Se a fonte não quiser jorrar naquela torneira, já deve ter acontecido isso na sua casa. Você ligou lá, cortaram minha água. Então a torneira pode ser bonita, nova, velha, mas se a fonte não estiver ligada e dizer eu vou jorrar, você vai tentar usar ali e não vai funcionar. Então a grande questão, irmãos, porque assim, nós podemos ser essa torneira para jorrar na vida de alguém. Talvez os servos vão ser essas torneiras nesse final de semana. Mas nós também somos aqueles que vamos ter uma expectativa de usar, né, de abrir essa torneira e querer receber dessa torneira. Aí que está a frustração. Torneira é torneira. Fonte é fonte. Por mais que a torneira seja bonita, em algum momento ela pode falhar. E ela pode ser velhinha e continuar funcionando. Então, a questão é colocar a expectativa. O que o texto está falando é colocar uma expectativa em alguém ou em alguma coisa que em algum momento não vai entregar aquilo que eu estou esperando. Não vai. Por mais que essa pessoa te ame, se importe com você, seja uma pessoa de Deus, em algum momento essa torneira pode falhar. O texto está falando isso. Então, para de ficar, em resumo, tendo uma expectativa no ser humano, na torneira. Tem uma expectativa na fonte, em Deus. É o Senhor quem está ali liberando para que as coisas possam funcionar. Deixa as torneiras aí direto agora. Deixa elas aí que você vai sonhar com essa torneira hoje. Qual que é o problema então? É a expectativa mal direcionada. Quando a expectativa é mal direcionada, a gente pode ressecar por dentro. Perde a alegria e o vigor espiritual quando a torneira falha. Isso vai acontecer, irmãos, na igreja, no convívio social, nas amizades, no casamento. Em algum momento, não é? A torneira, né, vai secar, a gente vai ficar triste, ressecado, enrijecido, perdendo essa vontade, esse vigor. É a falta de misericórdia, muitas vezes. A gente acaba não recebendo, fecha-se para o que Deus quer nos dar por meio de pessoas imperfeitas. Quando a gente tem uma expectativa nas pessoas, em algum momento a torneira falhou, a gente pode perder a vontade de receber, se fechar, né, porque o pastor lá me chateou, me magoou, e eu não quero mais saber de voltar à igreja. Isso é falta de raiz. Não é o problema a falta da água, é a falta de raiz, de enraizamento no Senhor. Deixa de enxergar quando o bem está chegando.
o olhar fica viciado na falha e perde o olhar da graça. Então, pessoas que foram beber, ao invés de beber na fonte, foram beber na torneira e não tinha água, ficam decepcionadas, não enxerga quando vem o bem. O bem está acontecendo e a pessoa só consegue enxergar as críticas. A torneira está velha, está enferrujada, tenho vergonha dessa torneira, precisamos trocar essa torneira, mas ela está funcionando. Então, a água está jorrando dessa torneirinha feia, velha, enferrujada, e você pode usar essa água, mas a pessoa só enxerga o que está feio ali na foto. Só enxerga o que está feio. Então, perde essa capacidade de receber o bem. O bem está jorrando, está acontecendo. Então, as pessoas são imperfeitas. Quando você se casou com seu marido, ele parecia talvez mais essa daqui. E hoje talvez ele esteja mais assim. Mas tenha fé, flui alguma coisa boa da vida dele. Sim ou não? Se não flui, depois desse final de semana vai fluir. Então, às vezes a gente é muito pesado nas nossas críticas. Deixamos de receber ou de enxergar que o bem está vindo. Espírito de desconfiança. Marcas do passado criam filtros que distorcem o presente. Então isso acontece. O histórico. Não vou nem mais abrir essa torneira, porque dessa torneira aí eu já sei que não sai água. Fica com essa dificuldade, essa desconfiança, porque já foi decepcionado anteriormente. Dificuldade de submissão. Quem espera em homens resiste à liderança, porque já foi decepcionado. Então, tem dificuldade de submissão, se torna um rebelde, dentro das igrejas, inclusive. Não me submeto mais a homens. Aí fala esse texto ainda, né? Maldito homem confia em homens, só confia em Deus. Não. Nós temos nossos amigos, nós temos os nossos parceiros, nós temos os nossos irmãos, e deles flui a graça de Deus. Mas eles falham com a gente. Falham ou não falham? A gente tem que entender que isso é normal. Então, é onde está a minha expectativa. E a visão fica seletiva. Faz tudo, mas se faltar um ponto, só enxerga o que não foi feito. Fica essa visão muito seletiva. Esse padrão, ele destrói o que Deus quer fazer. Deus quer fazer. Deus quer restaurar. Talvez os problemas estão ali, estão entupidos, perderam a conexão com a fonte. Deus não está colocando a mão para abençoar, está retendo sua mão porque tem pecado. Então, tem várias situações da vida que a água vai deixar de jorrar. Mas o Senhor deseja restaurar. Ele deseja trazer o novo. Ele deseja trazer essa restauração. Então, a nossa visão e a nossa expectativa pode liberar aquilo que Deus tem a fazer ou frustrar o que Deus está querendo fazer. A pessoa, ela até chega com uma expectativa, mas uma expectativa no homem. Então, um exemplo prático para esse final de semana é que às vezes a gente espera, não sei, um ungidão de Deus chegar lá, tocar a minha vida e vai fluir algo da parte de Deus, e você vê lá, né, você está lá, deixa eu ver quem que é o mais ungido aqui, quem que é o mais espiritual, quem que é a torneira mais bonita, porque é essa aí que eu quero que coloque a mão na minha cabeça, ou alguma coisa assim. A expectativa, né, e às vezes tem aquele irmãozinho, né, vai chegar perto de você, aquela torneirinha meio velhinha, meio enferrujadinha, e é dali que vai fluir.
a resposta do Senhor para a tua vida. É da onde, qual que é a fonte? E aqui eu quero rapidamente trazer para uma história prática da Bíblia, que é a história de Ana, Elcana e o sacerdote Eli. Ana queria ter o filho e ela clamava por esse filho, chorava por ele, e ela tinha um bom marido. Elcana era um bom marido, que a amava, que cuidava, que se importava, que a ouvia, que a tratava com gentileza, com amor, com bondade. Aquilo que era possível Elcana como marido fazer, ele fazia. Mas o marido não era a fonte. Ele não podia trazer algumas respostas, como gerar um filho no ventre de Ana, por mais que pela vontade humana ou pela relação sexual ele queria. Mas ele não podia fazer isso. Mas a expectativa de Ana não estava no seu marido Elcana. Eucana. Imagine o peso que o marido poderia sentir. A minha esposa quer tanto um filho e eu sou incapaz de dar esse filho para ela. Já pensou se ela dissesse assim para ele: você é o responsável por isso, você é essa torneira que não sai água, que não flui água, que é incapaz de gerar um filho em mim, e colocasse a expectativa da gestação, de conceber um filho na vida desse marido? Isso aqui é um exemplo, isso pode acontecer de muitas... Por que nós não somos ricos? Por que nós não temos um carro assim? Por que nós não temos uma casa assim? Por que nós temos isso, não temos aquilo? É por sua causa? E às vezes a pessoa se esforça, trabalha, é honesto, faz o seu melhor. Mas Ana, ela não colocava a expectativa nesse bom marido que ela tinha, o Elcana. E ela ia todos os anos buscar na fonte que era Deus. E quem representava Deus, a autoridade daquele momento, era o sacerdote Eli. E Eli não era uma torneira bonita. A vida já tinha meio que passado e ele foi relaxando. A Bíblia fala que Eli era obeso. Ele foi usufruindo das virtudes de Deus ali e a espiritualidade, isso fala da espiritualidade dele, sabe? Relapsa. A família de Eli não ia bem, os filhos de Eli eram rebeldes. Os filhos de Eli faziam mal, davam um tremendo mau testemunho, ele não conduzia bem a sua família. O fim da história de Eli é muito triste, mas ele era a autoridade de Deus naquele momento para aquela nação, para aquela gente, para aquela terra. Então ele era uma torneira muito feia. Mas a Ana, ela sabia que Deus podia usar a autoridade daquele homem para abençoá-la. Ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo. Mas um dia, ele abriu a sua boca e abençoou Ana. E Ana recebeu aquilo como uma resposta de Deus. Sabendo que, por mais que ele não tinha noção, era uma torneira que não tinha noção do que estava fazendo, que a fonte da vida, que era Deus, usou a vida daquele homem, aquela torneira feia, para poder abençoá-la. E ela engravidou, né, e concebeu o seu filho. Então, ela depositou a sua expectativa em Deus e não nos homens. É um bom exemplo para a gente entender aqui o que é essa confiança no Senhor. As pessoas são falhas, porque são pessoas.
Quando a expectativa está no homem, a gente vai se decepcionar. Quando está em Deus, a nossa fé não será abalada. Uma expectativa gerada e não cumprida torna-se uma decepção. Uma decepção sem raiz em Deus torna-se abandono. Por isso, irmãos, se eu posso te dar um conselho aqui, não promete o que você não entrega. Não queira bancar algo que você não sustenta. Não queira ser uma torneira infalível. Não queira mostrar mais do que na verdade você é. Procure, na verdade, estimular as pessoas a fluírem da graça de Deus como você procura fluir da graça de Deus. De uma forma simples. Da mais simples possível, para que você possa viver bem. Não prometa grandes coisas que dependem de você. Porque tem gente que gosta de dizer assim, só da minha torneira é que flui água. Vem beber aqui das minhas águas. E muita gente cai nessa cilada. Ensine as pessoas a crescerem em Deus. Sua função não é ser fonte, é apontar para a fonte. É da fonte que eu estou tirando as virtudes, é da fonte que eu estou tirando a força, é da fonte que eu estou tirando a energia. E a minha fonte é o meu Senhor. Então, eu estou aqui tentando te entregar algo que eu tenho recebido do meu Deus. Não é? Receba na sua vida e faça da mesma forma. Você vive melhor quando não precisa que as pessoas reconheçam você para continuar servindo. O que é o melhor de uma torneira? É ser bonita? É ser feia? Não, é funcionar quando você precisa dela. Se abre a torneira, sai água e resolve o que você estava precisando, você nem lembra que a torneira existe. Isso é bom, não é? A gente tem que lembrar da água da vida. Nós temos que lembrar da água que flui. Nós temos que lembrar do Senhor. Quanto menos lembrar da gente, menos a gente está atrapalhando aquilo que o Espírito Santo está querendo entregar uns na vida dos outros. Amém? Então, mais do que uma torneira bonita ou uma torneira feia, seja uma torneira que funcione. Amém? Vamos orar? Amém? Fique em pé no seu lugar. Quero orar pelas nossas vidas. Eu quero entregar o melhor, mas em alguns momentos eu vou falhar. Que você tenha misericórdia da minha vida. Fala assim, não, aquele dia o pastor Marcelo falhou, não entregou o que eu esperava. Tem misericórdia da minha vida. Eu vou procurar entender o que está errado, de onde eu preciso melhorar, para que eu possa fluir melhor. E que assim seja com todos nós. Senhor, nós queremos beber da água, da fonte da vida, que só Cristo pode dar. Senhor, nós queremos fluir essa água viva de dentro de nós, fazendo a diferença. Por isso nos dá esse enraizamento mais profundo, Senhor, para que mesmo nos momentos mais difíceis, mais complicados, a gente consiga tirar ali do Senhor, que é a nossa fonte, a força para a vida, a força para a caminhada, a força para dar as respostas certas, Senhor. Também, Senhor, nos coloca também em nós um coração mais misericordioso, como o Senhor é conosco. Senhor, que quando testemunharmos a falha daqueles que estão ao nosso redor, Senhor, dá-nos um coração de misericórdia, graça e amor, dentro da nossa casa, no nosso convívio profissional, na igreja, Senhor, dá-nos esse olhar de misericórdia. O Senhor nos dá tantas chances
nos faz pessoas que aguardam o teu tempo, Senhor, na vida de cada um. Que possamos ser pessoas de fé, que creem, Senhor, que o seu tempo vai chegar na vida de cada um, Pai. Ó Deus, que assim seja. Se nós, Senhor, entendermos esses princípios, nós vamos viver com leveza, com graça, com gratidão. Vamos ser melhores e darmos um bom testemunho do Senhor. Que assim seja, Pai, com cada vida e cada família aqui, em nome de Jesus. Amém.